sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ângela Fernandes, massagista tântrica profissional e atendo aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Sou proprietária do espaço Ângela Massagem, já atuo na área com a massagem tântrica desde 2016, mas eu comecei com a massagem em 2010. Hoje aqui no meu espaço eu tenho a presença de uma ilustre pessoa maravilhosa, um grande amigo meu, Leonardo Voniasi, que também é massoterapeuta na área tântrica aqui na cidade de Uberlândia. E nós iremos debater nessa conversa bem legal, com bastante entretenimento e de uma forma bem simples para que vocês entendam a diferença que tem da massagem tântrica para o Neotantra, que é a área que ele atua aqui na cidade. Uma modalidade bem moderna, atualizada, para fazer um atendimento mais especializado com pessoas que têm um certo problema em conseguir se entregar e se abrir dentro dessa área. Oi gente, tudo bem? Eu sou Leonardo Voniasi, eu atuo na área de massagem tântrica desde 2023, sou proprietário do espaço Tantra for Men. E é um prazer, Ângela, a gente poder conversar sobre esse assunto, né? Que gera tanto mito, tanto tabu, né? Tabu e a gente poder desmistificar tudo isso para que as pessoas possam finalmente entender e poder aproveitar e consumir essa área que é tão valiosa, né? Na saúde e se encontrar das no pessoas. meio também, né? Porque, acho que na minha concepção, eu acredito que na sua também, Exatamente. a maior dificuldade das pessoas que não conhecem ou que já ouviram falar, mas não sabem se devem procurar ou não, é justamente não conseguir entender a si mesmo e muito menos entender como que funciona, né, a massagem tântrica e as suas nuances, porque o tantra é muito amplo. Então, existem diferenças nas categorias, corpo, né? Exatamente. Só que pra gente que já trabalha é muito mais simples assim de entender a diferença. E para quem não conhece é mais complexo. Então, por isso que nós dois estamos aqui hoje para mostrar para vocês a diferença que existe entre a terapia tântrica, a massagem tântrica, o tantra erótico e o neotantra, que também existem 3 divisões só dentro do neotantra. A gente vai explicar tudinho para vocês entenderem, conhecerem e, claro, quem for daqui da cidade quiser vir fazer um atendimento com a gente, já fica mais tranquilo, leve e com mais confiança, tá bom? Ah, só um detalhe, tá? Nós dois trabalhamos com públicos diferentes. Eu trabalho com os héteros. Até o momento eu nunca atendi ninguém do público LGBTQIA+, tá? Já o Léo trabalha especificamente com esse público bem mais diferenciado e vamos por assim menor, mas que tem muito interesse em fazer o atendimento, mas por não se encontrar com pessoas que atendem o público hétero, tem um certo medo, um certo tabu, mitos e inseguranças. E assim, como nós somos profissionais na área, nós estamos aqui para mostrar para vocês que tem que haver uma certa entrega da parte do interagente e para isso é importantíssimo que o profissional que vai atuar passe essa segurança para quem vai receber o atendimento. E cada vez mais a gente melhora o nosso espaço, o nosso atendimento para receber esse público de uma forma mais aconchegante, mais calorosa, o mais leve e tranquila possível para que você se sinta seguro e à vontade. Bom, eu vou iniciar esse bate-papo, tá, com ele, falando sobre a diferença que tem entre massoterapeuta, massagista e terapia tântrica e massagem tântrica, tá? Massoterapeuta e massagista, basicamente, é que quem trabalha dentro da terapia, para ser massoterapeuta, vai tratar um problema, uma causa, uma reclamação que o paciente ou o interagente tem. Ou seja, investigar a fundo e fazer um acompanhamento desse paciente com outras sessões até a melhora do seu quadro clínico, tá? Já uma massagista ou um massagista não tem a obrigação ou a obrigatoriedade de acompanhar o seu paciente em outras sessões e analisar o quadro clínico dele no decorrer do tempo. Pode ser aplicado uma única sessão e dependendo de qual motivo levou aquele cliente naquele espaço, em uma única sessão dá para conseguir sanar algum tipo de objeção que ele foi levada para ali. Por exemplo, dentro do meu caso, que já é para massagem mais sensual e erótica, geralmente é voltado para algum tipo de âmbito sexual ou sensual na vida daquela pessoa e a gente consegue resolver isso em uma única sessão, tá? Terapia tântrica e massagem tântrica.
Para simplificar, eu costumo dizer que a massagem tântrica é o último estágio da terapia tântrica. Quem vai fazer o alinhamento de chakra precisa passar pela terapia tantra para depois fazer a massagem. Quem faz a massagem tântrica não necessariamente precisa da terapia, tá? Então, a pessoa que vem para uma massagem tântrica como uma massagista, sem um quadro clínico específico que precisa ser tratado, como, vou dar um exemplo bem rápido, a pessoa tem algum problema com a família, isso causa algum tipo de bloqueio que atrapalha ela na vida pessoal, na vida sentimental e na vida sexual. Então, é necessário fazer um trabalho com essa pessoa para entender qual a raiz desse problema, onde começou, se for algo sentimental, algo que machucou ela, fazer um ressignificamento desse sentimento dentro dela para que ela consiga liberar esse chakra e deixar ele livre. Porque na massagem tântrica, visando a expansão sensorial e a transcendência do corpo até atingir o chakra principal, que é fora do nosso corpo e acima da cabeça, a pessoa precisa estar com todos os chakras alinhados para quando no toque mais íntimo, que é o Lingam, no caso do homem, e Yoni, no caso da mulher, a Kundalini, que é a energia chamada de serpente, que vai atravessar o corpo da pessoa, consiga atingir todos os chakras e passar reto. Se tiver algum chakra desalinhado, essa energia não consegue passar da forma que ela deveria. Então, os chakras precisam estar alinhados para que a Kundalini passe por todos eles e consiga chegar à expansão. E eu vou passar para o Léo explicar, porque na área que ele atua, que já tem o Neotantra, tem outras nuances que é um pouquinho diferente e elas já não são mais tão corporais como a massagem Tantra. Exatamente. Ângela, é muito interessante o que você falou, porque a gente consegue exemplificar essa diferença entre massagem e terapia, colocando assim muitas vezes a terapia num âmbito do coletivo, né? A gente vê muitas sessões tântricas, né, em muitos locais, passando em reportagem, né, as pessoas sendo atendidas, né, pela massagem tântrica, às vezes nem estão despidas e tal. Então, assim, a terapia, ela entra muito nesse contexto, ela vai ali trabalhar chakras, né? Ela vai começar a promover um despertar dessa energia Kundalini. Isso. E aí tem essa questão, né, que você comentou, da parte energética, né? O Kaula Tantra, ele entende, assim, da energia sexual de uma forma que o Tantra tradicional não olha, né? O Tantra tradicional, ele vai ali para uma área mais celibatária, né? Onde a pessoa, ela expande os sentidos dela, mas ela não chega, não necessariamente precisa chegar a um orgasmo. E o Kaula Tantra, ele já tem, assim, essa linha mais antipuritanista, né, como se diz, né? Então, assim, a sexualidade, ela é o carro-chefe ali do que a gente vai trabalhar nas sessões, né? Acho que é muito importante a gente pontuar isso, porque acho que o maior que bagunça a cabeça das pessoas o terapeuta tântrico não tem a ver com o sexo, o Kaula Tântrica tem a ver com a sexualidade. A massagista tântrica não necessariamente tem, também não. É interessante que, assim, a massagem tântrica, ela é aplicada no corpo, mas não necessariamente o objetivo é corporal, né? Porque, assim, eu gosto muito de falar sobre o magnetismo que a massagem tântrica trabalha, né? E o que é esse magnetismo? É justamente a pessoa sentir autoconfiante consigo mesma, né? Ah, mas por que eu não me sentiria autoconfiante comigo mesmo? Gente, a gente raramente é tocado da forma que você é tocado numa massagem tântrica. Exatamente. Esse é o trunfo Eu acredito de tudo. Que tem a ver também, não só, tipo, quando a gente já tem um relacionamento, às vezes os dois perdem aquele interesse, vira rotina, e os dois não têm mais aquela vontade, né, de trabalhar aquele conhecimento, conhecer o corpo um do outro. A pessoa esquece de si também, pela rotina, pelo trabalho, cansaço, filho, família, viagem, e ela esquece do próprio corpo. Então, o autoconhecimento fica sempre para depois. Isso reflete muito no envolvimento sexual de um casal. É muito importante homens, mulheres, independente da sexualidade, cuidarem e tratarem a sua parte sexual. Vocês já ouviram? Acho que qualquer pessoa aqui já ouviu aquela brincadeira. Se olha alguém mal-humorado, zangada, brigando, qual o primeiro conselho que um amigo mais íntimo dá para ele ou para ela?
está precisando gozar. É. Não é uma brincadeira, é uma realidade. Exatamente, O orgasmo, ele traz uma felicidade, uma satisfação, ele eleva os níveis hormonais de dopamina, serotonina, ocitocina. Então, assim, o orgasmo, ele realmente é muito importante, não só para o momento do sexo, para a vida da pessoa como um todo, vai refletir em tudo. Não, Né? exatamente. E outra coisa, Ângela, tem parte no corpo humano, né? O corpo humano ele é todo tecnológico, tem partes nele que tem o potencial de sentir aquele êxtase de pré-orgasmo, né? Tanto quanto a genitália. Então, Isso mesmo. e isso talvez não esteja só ligado, assim, a essas zonas mais óbvias, como virilha, períneo. É, que Não, são as às áreas vezes tem. erógenas, né? Assim, a Exatamente. nossa pele é o maior órgão que nós temos no nosso Sim. corpo. Ele é um órgão dotado de sensibilidade. Então, as áreas erógenas geralmente estão em alguns pontos onde a circulação sanguínea é maior ou a sensibilidade, por ser uma área mais escondida, como a virilha, por Aham. exemplo, causa muitas sensações e não tem a ver com o genital. Não precisa exatamente do toque na genitália para que a pessoa consiga ter sensações de prazer ou até mesmo orgasmos. Sim, Ângela, e tem um fato assim que eu considero muito triste, porque a média do tempo de orgasmo de um homem é de 15 a 30 segundos, enquanto na mulher isso quadriplica, né? É. E então assim, homens, estendam isso, né? Porque isso entra naquilo que a Ângela falou. Quando a pessoa tá muito estressada, tá muito revoltada e a outra vira e fala, você precisa gozar, realmente. Então, esse gozo Uma também, pessoa que goza é uma pessoa feliz. ele precisa ir ao seu extremo, ao extremo aonde ele pode chegar de fato, né? Então, por que não desenvolver isso, desenvolver essa parte, para você sair na rua se sentindo mais autoconfiante, tendo aquele Exatamente. charme, né? Atraindo boas situações interpessoais, né? Porque a gente atrai tudo. Eu costumo falar, Ângela, que a gente é como um radar, É. né? Então, tudo aquilo que a gente fala, emana, sente, A né? O gente universo atrai, vai, a gente vai atrai mandando de mais pra volta. gente. Então é isso que é o magnetismo, né? É aquilo que parte do interior pro exterior. Então se sentir, ter essa auto-imersão, né? Essa profundidade, essa conexão, um momento só seu, né? E que envolva, claro, o seu prazer, sem moralismo, né? Sem compartimentar, né? Essa questão, nossa, o prazer da carne é uma coisa, enfim, né? Gente, vamos Tirar esse viver tabu, esse mito, 2025 pra frente. abrir a mente para melhorar as nossas relações no geral, não Exatamente. tudo. Mas voltando aqui para o âmbito da nossa experiência com os nossos interagentes, é, dentro da massagem tântrica, é isso que a gente faz, uma preparação física e mental antes de começar o toque na pessoa. O do Léo tem a mesma base, mas assim, ela foca mais na necessidade que a pessoa tem de se abrir aquelas travas, aqueles bloqueios. Então ele já tem essa experiência de lidar com esse tipo de mentalidade para Exatamente. desmistificar, deixar a pessoa mais relaxada, é o que a gente está falando, sobre o Isso. medo, a trava, o tabu, ai, é pecado, ai, não pode, ai, gozar. Tem gente que acha que gozar é pecado. Gente, É, não tem nenhum lugar, nem na Bíblia, que fala que gozar é pecado. E outra, eu costumo falar o seguinte, se a pessoa não for uma evangélica, fervorosa, daquela assim, não erro nunca, e qualquer coisa que eu fizer eu vou pro inferno, se não for um tipo de pessoa, eu não acho que existe um pecado maior ou menor que o outro. Às vezes, para você chegar ao orgasmo com alguém diferente é um pecado, mas você tá pecando de outro jeito, que eu já não concordo com o que você faz. Então, vamos analisar melhor essa situação, deixar esse tipo de pensamento bobo do lado e melhorar a própria vida. Vamos aí. Ângela, é interessante você falar isso, né? Porque assim, gente, hoje em dia a gente tem essa questão, né, na mente, no inconsciente coletivo, de ai, porque é pecado, isso é errado, É. aquilo é errado. Gente, eu sigo uma filosofia que diz o seguinte: faz o que tu queres, há de ser o todo da lei, o amor é a lei. Quando você passa a se viver para você, né, a escutar o que o seu interior fala, olhar no espelho, falar todos os dias o que eu posso fazer por você hoje, sua vida ela começa a melhorar. Você deixa de ser uma peça no tabuleiro de xadrez do outro.
tá, gente? Então, assim, a gente, é muito interessante você falar isso, Ângela, porque, assim, de toda forma, para quem é religioso, né, que tem essa visão de filho de Deus, a gente é uma partícula de Deus, independente, acho que qualquer religião traz isso, né? Então, se a gente é uma partícula de Deus, a gente também pode ter o domínio das nossas ações, da nossa vida e trazer, colocar a gente em primeiro lugar, em primeiro plano sempre. Claro, responsabilidade emocional é sempre Isso, válida, a exatamente. verdade, né, e tudo. Para fazer uma massagem, para que tenha uma eficácia, a mente da pessoa ela tem que estar livre. Ela precisa estar totalmente liberta de qualquer tipo de pressão psicológica. E essa questão de estar num ambiente como o nosso, para ser atendido, num ponto de relaxamento e de conexão, se você tem uma trava, ela não vai te entregar o resultado que nós gostaríamos que tenha no final de uma sessão. Então é muito importante pensar por esse lado. Agora, se você acha que não, você está fazendo em benefício próprio, você não está afetando a ninguém, você não está prejudicando a ninguém, é o seu momento de Exatamente. autoconhecimento, de autoconexão. Como você pode se conhecer melhor para levar isso para a sua vida? Como você pode trocar contato com outra pessoa quando você começa a entender onde e como ser tocado? O que aconteceu naquela sessão que mudou na sua mente, que você vai levar isso para o resto da vida e melhorar para você, para o seu parceiro, para quem é solteiro. Já se prepara física e psicologicamente para quando encontrar alguém, já saber como acertar e alinhar as expectativas dos dois, principalmente no lado erótico e sensual, porque realmente o relacionamento sexual de um casal é muito importante, sim. Todos nós sabemos disso. Mesmo que algumas pessoas fechem os olhos para isso, de falar que não, só o amor vence tudo, o amor vence tudo, mas todos nós queremos ser felizes na cama, Sim. confessa. E uma terapia tântrica para quem tem esse problema, uma massagem tântrica para quem tem esse problema, vai abrir um norte imenso na vida de um casal. Tem muita gente que acha que, não, tu atende homem casado, atende mulher casada, faz eles traírem. Não, você pode trazer seu parceiro, sua parceira, para fazer um atendimento em casal, para que os dois tenham esse momento de conhecimento, de envolvimento, de delírio, de êxtase, juntos. Não precisa ser sozinho. Então, Ângela, é muito válido a gente complementar, né, isso tudo que você falou, que a própria massagem tântrica ali, ela acaba funcionando como uma aula para você aplicar depois nas suas relações. Então, gente, às vezes a pessoa tem tanto receio, né, de investir numa terapia, né, eu não conheço, não sei como é que faz, não sei. Gente, coloque dessa forma, né, você pode aprender e aplicar, né, nas suas relações, enfim, de N formas, né? Usando já, né, tudo aquilo que você já sabe fazer. Com casais, o atendimento com casal, ele é um pouquinho diferente, porque daí geralmente é um desejo da parceira de ver o parceiro ser tocado, ou vice-versa. E é muito legal quando eu faço esse atendimento, porque é sempre de casal voyeur. É um assistindo enquanto o outro recebe a massagem. E no ponto ideal, eu chamo quem está assistindo para perto, para que eles possam interagir, ignorando totalmente a minha presença ali naquele momento. Porque é o momento deles. E eu acho interessante, porque geralmente quando eu saio, eu sou quase expulsa. E eu fico muito feliz com isso. Não me sinto ruim de ver eles começando a interagir, os dois ali, ignorando realmente a minha presença, como se eu não existisse ali naquele momento. E eu vou saindo de fininho e deixo os dois aproveitarem ao máximo. Gente, pra mim isso é um momento único. É um momento assim excepcional. E eu vejo o semblante deles totalmente mudado, totalmente, nossa, a pessoa que chega acanhada, nervosa, os dois com as mãos entrelaçadas, suando, e depois você vê os dois bem largadão, bem tranquilão. Isso pra mim é muito maravilhoso. Mas eu queria, Léo, que você falasse agora aqui pra mim e pros nossos espectadores, a gente é espectador. Quero que você conta pra gente como que é o seu trabalho com o público homoafetivo. Então, Ângela, pegando o gancho aí, né, que você falou, que tem essa disrupção aí de afetividade com sexualidade, e é exatamente isso, gente. A gente não vai entrar tanto, né, nesse âmbito afetivo, né, como você falou, uma mulher não vai vir para o seu atendimento para sair apaixonada por você, né, e é exatamente isso. A sexualidade humana, ela é muito vasta. Né? Existe aí um sexólogo, um estudioso
da sexologia humana, que é o Kinsey, né? A Kinsey, ele falava que, assim, são pouquíssimas pessoas aí na existência humana, né, na humanidade, que seria exclusivamente hétero, né, no sentido do sentir prazer apenas pelo sexo oposto. Então, assim, a afetividade, ela não anda junto com a sexualidade, né? Um homem, ele pode ser heteroafetivo, sentir atração por outro homem. Uma mulher, ela pode ser heteroafetiva, sentir atração por outra mulher, né? E aí, dentro desse espectro, né, que é muito comum, muita gente vai sentir ali alguma atração, algum tipo de tesão, seja pelo toque do mesmo sexo, seja pelo corpo, né, do mesmo sexo. E aí, gente, é onde também a terapia corporal ela entra, né, para a pessoa trabalhar esses desejos, né, enfim. A terapia corporal, ela entra nessa parte, né, da pessoa poder, sinto a necessidade de ser tocado por uma mulher, sinto a necessidade de ser tocado por um homem. Na questão da sexualidade, né, e falando principalmente do homem, né, e eu atendo aí o público tanto homoafetivo quanto heterocurioso, né, assim, são rótulos, né, mas é o homem que sente alguma atração por outro homem, tá? A gente tem aí um público, né, que é um pouco mais delicado de tratar e inclusive, Ângela, eu estudo a psicanálise clínica, né, já para poder também trabalhar um pouco mais esse público, né? Essa confusão, ela parte justamente muitas vezes através desse inconsciente coletivo, que é onde tem tanto rótulo, né? E todo dia sai rótulo novo e a pessoa, né, assim, fica perdida, né? quer achar ali onde ela se encontra e muitas vezes ela precisa se encontrar dentro dela mesma, né? Então, o âmbito da terapia corporal, ele vai ajudar aí o jovem, o rapaz, o homem a se entender internamente, né? Independente de rótulo, né? Eu acho que é muito interessante a gente ter isso na mente. Existe afetividade, existe sexualidade, né? Nada disso vai trazer o seu caráter, o que você é na vida, Isso. enfim, né? Mas você precisa estar bem consigo mesmo. A questão estou bem comigo mesmo? Se não, né, procure aí todos os tipos de serviço, né, que tem, inclusive o nosso, né, Ângela? E você... Nosso faz parte, né, mas existe uma gama de outros serviços que inclusive pode ser feito antes, que é uma preparação mais psicológica, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta comportamental, para que a pessoa consiga entender como ela se comporta, como que é a vida para ela. Sim. Porque o principal ponto é que nós não pensamos totalmente igual, nós não temos o mesmo ponto de vista, nós tivemos criações diferentes, nós fomos induzidos psicologicamente por familiares, por amigos, enfim, por pessoas que nos rodearam. A gente até comentou muito sobre isso, né, que aparece muito cliente que foi recomendado por psicólogos, Isso, né? Exatamente. Então, eles passam por todo esse tratamento anterior para depois que eles conseguirem ornar. Não, muito bem, agora já entendi quem sou eu, já entendi os meus traumas, já sei por que eu fazia isso ou por que eu penso assim. Então, já estou preparado para entrar na parte sexual, que geralmente é a última parte que a gente recomenda. Corporal, porque ela tem que tratar todo como ela vai se comportar com as pessoas ao redor, como ela vai se comportar com o que pensam, com o que veem dela, para por último ela chegar no momento que é dela. Eu falo que a parte sexual, a parte sensual, a parte erótica, é o momento só da pessoa. E de ela dividir com quem está ali com ela. Não há necessidade alguma de você dividir com outras pessoas o seu momento sexual, o seu momento privativo. Você tem toda a autoridade de falar, isso não te interessa. A minha vida pessoal, particular, amorosa, só diz respeito a mim. É da minha casa para dentro, da minha casa para fora. Eu sou fulana, ciclana, beltrana. E é ela que você tem que respeitar. E é a ela que você tem que se dirigir. Então a pessoa tem que aprender a colocar limites. E outra coisa, Ângela, assim, dentro do espaço, né, principalmente eu que atendo público gay, público, né, os héteros, né, que querem ter curiosidade, sigiloso, né, nada vai sair dali da gente pra ninguém. Não tem com nome, CPF, identificação nada. de placa na rua, assim, até isso, né? Assim, a gente tem aqui a nossa logomarca, mas serve apenas para o online, ali para o site aqui, o vídeo que a gente está fazendo, né, não tem essa placa descrevendo massagem tântrica, porque
né, a gente sabe que existe um tabu muito tabu grande, muito a gente está grande. aqui justamente para ajudar Então a é aquela coisa, isso. eu sempre falo assim, ó, eu não tô aqui para mudar a mente de ninguém. A gente dá um norte para pessoas que estão perdidas. Então, quem está procurando, quem encontra os nossos vídeos, quem encontra o nosso perfil, tem curiosidade, tá perdido, confuso, não entende nada e quer entender um pouquinho desse mundo e saber se esse mundo é para ela, é para isso que nós estamos aqui, para trazer Exatamente. informação, entretenimento, dar uma descontraída, fazer uma brincadeirinha para deixar o clima mais leve, não ficar aquela coisa tão profissional, tão fechada, e a pessoa se sentir mais à vontade de assistir um vídeo ou uma informação que a gente vai passar. Mas se a pessoa não concorda, tudo bem também. Não, eu não fui criada assim, isso aí pra mim é errado, o certo é esse caminho. Tranquilo, você tá certa também. Eu tô certa, ele tá certo. O cameraman ali tá certo. Então, tipo assim, cada um na sua vivência tá certo de acordo com o seu psicológico, com o que você foi criado. Mas se em algum momento você parar e começar a questionar as suas verdades, então significa dizer que ela não é tão verdade assim. Aí esse é o ponto que você para começar a pesquisar, procurar profissionais na área, procurar vivências, conhecer pessoas, conversar sobre, tirar dúvidas, fazer perguntas, ouvir o outro lado da pessoa, para que você consiga se encontrar. Então tem muita gente que está perdido, com informação dissipada de todos os lados, cada um falando que a verdade é essa ou que a verdade é aquela, e a pessoa está ali sem saber de nada. Então, quando a gente cria esse tipo de vídeo, quando a gente abre um tipo de canal, quando a gente trabalha nessa área e quer expandir isso para outras pessoas, esse intuito que a gente tem, de passar para elas as informações que nós temos, baseados nas nossas vivências, nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, e se você concordar, você vai ser muito bem-vindo ao nosso mundo, muito bem-vindo ao nosso espaço. Vai ser um grande prazer poder atender essas pessoas que estão aí um pouquinho perdidas e dar um norte para elas, dar uma saciedade para essa ânsia que elas têm dentro delas. É interessante, Ângela, né, o que você falou, porque a gente até tem, né, para a gente poder, né, atender todos os públicos, né, justamente a massagem Nuru. É. Bom, a massagem Nuru, ela já é uma massagem de contato mais erótico, mais sensual. Isso. Ela acontece nu. Nuru vem do japonês, significa deslizar, né? Mas assim, dentro do nosso portfólio, no caso, eu tenho a massagem Nuru com a tântrica. Aí uma das maiores perguntas que tem dentro da massagem Nuru, porque ela é nua, ela é despida, ela tem o deslizar. Ai, tem sexo! Ai, tem programa! Gente, a resposta total é não. Ó, o intuito da massagem tântrica é o autoconhecimento, o poder pessoal, a expansão sensorial, o toque, o alinhamento, corpo e mente. Já o da massagem Nuru, o maior objetivo da massagem Nuru é o autocontrole. Por quê? O homem ou até a mulher, tá? Até as mulheres. Eu faço Nuru em mulher também. Você não vai fazer o que você quer quando você quiser. E outra coisa, pensa comigo, já aconteceu de o casal tá ali, começando a ter aquele momento de intimidade, faz uma massagem em mim. Já viu aqueles memes, né, que bota lá a mulher de bunda pra cima, o cara começa a deslizar, quando chega na bunda, taca a mão, quando pensa que já tá lá metendo. Acabou a massagem. Dentro do atendimento, não tem interrupção. Você é obrigado a sentir tudo que eu vou te proporcionar até o final. Ou seja, ele vai ter que ter o autocontrole, ele vai ter que se segurar, se conter e deixar eu seguir com o meu atendimento. Então, nesse momento, ele percebe o quê? Se eu tivesse interrompido a massagem no momento em que eu senti vontade de transar para comer ela, eu não teria sentido tudo o que eu senti dali para frente. Então, a massagem Nuru, ela acontece o deslizamento, mas ela tem também o toque, a pele, o corpo a corpo, que vai proporcionar para a pessoa sensações diferentes de um sexo. O sexo é um sexo. Beijo, tapa, foda e posições. A massagem Nuru não. Ela tem técnica, ela tem contato, ela tem tempo, ela tem conexão. Então, assim, é totalmente diferente de um sexo, é totalmente diferente de um programa. Agora sim, se a pessoa perguntar, mas nunca tem sexo no final? Gente, isso depende muito de cada profissional. Tem profissional que já inclui o sexo na Nuru. Então, tipo assim, fica a critério do cliente, da menina. Desde que seja algo consentido, eu não acho proibido. A Nuru é uma massagem profissional. Ela vai proporcionar para a pessoa sensações que ela desconhece, que ela não tem no relacionamento comum, que ela não tem com a esposa, que ela não tem com a namorada. Sabe o que é mais interessante?
os maridos, fazer de tudo para convencer as companheiras a vir no meu atendimento, para entender o que eles sentiram, fazer elas sentirem o mesmo e os dois serem coniventes com, nossa, realmente eu precisava disso, realmente é diferente, porque tem profissionalismo, tem técnica, tem toda uma preparação antes de eu começar a deslizar na pessoa. Porque quando se fala de massagem erótica, quando fala de nuru, ninguém pensa que eu vou chegar, eu vou sentar, conversar com a pessoa, entender como funciona, explicar as regras do que pode, do que não pode, né? E que a pessoa vai ter que se controlar. Ah, Ângela, nunca aconteceu de um cliente querer. Já aconteceu. E o que eu faço? Eu paro o atendimento e falo para a pessoa, meu bem, se você quiser continuar, deita novamente, deixa eu fazer meu trabalho. Ou então você pode se vestir e se retirar do meu espaço. É automático. Nossa, desculpa, Ângela, desculpa, não era isso que eu queria, foi mal. Vamos voltar. E a gente volta e eu sigo o meu atendimento até o final. E o que eu ouço no final? Muito obrigado pelo atendimento. Realmente é diferente do que eu imaginava, porque a pessoa pensa que vai chegar aqui, ele vai arrancar roupa, eu vou arrancar roupa, todo mundo vai se jogar no futon e vai começar a putaria. E não é assim, gente. A massagem Nuru, ela não é uma putaria. Ela pode virar uma putaria, se os dois quiserem. E o casal que vai pra massagem Nuru tem que ser uma putaria pros dois. Sim. Então, assim, é uma preparação pro sexo de um casal. Realmente, a massagem Nuru, ela é extremamente prazerosa. Agora, só para... Esse cliente... Não, o interessante é que esse cliente que você falou aí, o interessante é que ele volta, né, Ângela? Ah, volta. Esse cliente volta. Sempre então... volta. Não comeu, gozou ali antes da hora e outra coisa. Quando o cara goza antes do esperado, acontece muito, gente, de eu não conseguir fazer a vivência mútua. Eu vou só especificar, tá? A vivência mútua significa vivenciar uma experiência mutuamente ao mesmo tempo, ali, simultaneamente. Então, naturalmente, ela é uma troca de massagem, só que mais erótica, onde permite que o cliente faça a massagem em mim, onde permite que haja troca de massagem íntima, onde eu faço o ligan no homem, o homem faz a massagem yoni em mim. Então a vivência mútua é essa troca de massagem. Muitos homens não aguentam chegar na vivência mútua. Eles morrem lá no ligan inicial, antes de começar a troca. Então já acontece muito de o cara, se a primeira experiência dele, ele tá muito eufórico. Quando a gente barra um homem, principalmente, quando a gente barra um homem na hora que ele quer transar e você não, e deixa, o desejo dele aumenta. Sim. Então, quando eu barro o cliente ali, que ele não vai me tocar, que ele não vai me beijar, que ele não vai me comer, que ele vai ficar quietinho e eu vou seguir meu atendimento, eu aumento aquela adrenalina dele. Então, quando ele vira de frente e eu começo a fazer o deslizamento com o bico do peito no pênis dele, ele já tá gozando. Então, ele não consegue nem aguentar a vivência. Aí, o que acontece? Não aceito isso, eu tenho que aguentar. Aí, ele volta de novo para até conseguir fazer, chegar no momento da troca de massagem. Eu vou só pontuar, tá? Que eu acho muito importante falar isso aqui. Massagem tântrica não é massagem Nuru. Muita gente conhece a massagem Nuru por tântrica. Gente, isso é para mim um absurdo. Não sei, até hoje eu tento entender em que ponto as pessoas começaram a associar a massagem tântrica com a massagem Nuru. Eu acredito que pela massagem tântrica, canalizar a energia no órgão genital e ela naturalmente ter uma massagem no órgão sem a necessidade de atingir o orgasmo. É uma intenção, não é uma necessidade, nem uma obrigatoriedade. Mas por ter o toque na parte íntima, isso foi aberto para todo mundo. Os homens em si tiraram toda a parte da massagem e focaram só na massagem ligan, só na parte íntima. Então, sim, como a Nuru tem o deslizar de corpos, eu acho que eles ligaram, deslizou o corpo, pegou no pinto, tântrica. Entendeu? Então, eu acho que o erro tá aí. Eu gosto de falar que a tântrica é terapêutica e a Nuru é diversão. Aí já dá pra... E claro, as duas podem andar juntas, exato, caminhar juntas, né? Eu aplico as duas juntas também, né? Você também. Exatamente. E também pode ser separado, né? Você experimentar um tipo de prazer e um outro tipo de prazer em sessões diferentes. Uma das maiores perguntas que tem dentro da massagem tântrica é como que é feita a massagem tântrica? Todas as qualidades, os benefícios, a maioria das pessoas sabem porque já pesquisaram em algum tipo de aplicativo ou algum tipo de perfil na internet. Mas ninguém fala como ela é aplicada. Então, a massagem tântrica, a massagem em si, é uma massagem sensitiva. O que significa que a gente usa a pontinha dos dedos, bem rente à pele, com um deslizar leve, suave e sutil, o que vai despertar aquele sensorial da pele.
Então, ela pode também vir acompanhada da respiração, como é o meu caso, né? Então, o toque sensitivo com a respiração, ela Sim. causa bastante excitação. E tem tem pessoas esse, que e usam. tem esse efeito levemente, né, hipnótico de a pessoa Isso. tá prestando atenção no No toque, toque. então vem a calhar aquele hiperfoco ali no toque, Isso. e aí Que é o mais logo ela interessante. já tá no estado de pré-sono, né, que é esse estado pseudo-hipnótico, a pessoa, aquele estado gostoso, assim, de nossa, Isso. eu vou dormir ou não? Gente, isso É é muito bom, né? maravilhoso, É muito gostoso. E, tipo assim, é legal porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô quase dormindo aqui. Eu falei, é isso mesmo. E de repente a pessoa volta com aquele fogo, aquela vitalidade, né? É bem Sim, interessante. Então, assim, a aplicação da Tântrica é isso. Então, ela não pode começar do nada. Se a pessoa não passou por uma terapia, como que ela vai deitar aqui totalmente é, despreparada e do nada eu vou começar a fazer um toque sensitivo nela? Ela não tá pronta. Por exatamente, isso que a gente une ela com outras técnicas de massagem. exato, Quase sempre rola a massagem relaxante para deixar a pessoa à vontade, se familiarizando com o ambiente, se familiarizando com o sim. massoterapeuta, ou com o terapeuta, ou com o massagista, para depois ela ficar relaxada e ir se entregando para quando entrar o toque sensitivo, que vai mexer com a libido dela, ela já esteja mais tranquila. E na Nuru, ela também entra associada com o deslizar do corpo. Então, vai mesclando ali, toca um pouquinho, vai no corpo, desliza, vai o corpo junto com o toque tântrico. Então, assim, ela se encaixa muito bem com outras técnicas. Então, a aplicação dela natural é o sensitivo, mas geralmente ela vem associada com outras técnicas que nós utilizamos, né? Sim, Junto com a exatamente. relaxante e junto com a massagem Nuru. É. Lá no meu espaço, eu costumo, quando o cliente não teve nenhuma vivência assim de massagem tântrica, aplicar uma respiração antes, né, que ajuda a limpar os Uhum, canais isso. que a Kundalini vai atravessar. Então, a gente passa essa respiração antes, né, pro cliente ficar mais relaxado, né. Isso quando é a sessão de Neotantra. Quando é uma sessão de Red Tantra, né, que tem ali uma interatividade maior, né, com o órgão genital já no meio da sessão, então a gente já parte mais para esse lado, né, que está ali o Red Tantra entre Tântrica e Nuru, né, digamos assim. Então ali eu faço dessa forma para que o cliente fique, né, mais relaxado e se entregue mais no processo. E falando muito assim sobre o cliente, né, o interagente que vai receber a massagem, eu gosto muito daquela frase que você fala, né, que a Massagem massagem é é para todos, mas nem todos são para massagem. Eu sempre exatamente. falo isso. Porque esse âmbito de massagem sensual, ele é para quem quer ser tocado, né? É, Ele é para quem uhum. quer ter um momento ali mais relaxante, mais lento. E o homem também, ele sempre carrega aquele estigma, né? De ter que ter uma pegada, né? Isso, exatamente. Então, ali na massagem sensual não precisa Não de ter tem essa nenhuma preocupação. preocupação. Ele pode vir aqui focando somente no objetivo dele, que é se Exato. conhecer. Onde ele quer ser tocado, onde ele nunca foi tocado, se ele for tocado em ponto X ou Y, o que, que ele vai sentir, porque normalmente ele não tem isso na vida natural dele, né, no relacionamento. Então é muito interessante esse momento de que a pessoa vem só voltada para si. Esqueça, eu não existo aqui. É. Eu só estou conduzindo toque. Se quiser ficar de Aqui, olhinho fechado ali, aqui a eu nem gente não existo. julga o narcisismo, né, Ângela? Não, não, aquele é bem-vindo. Nesse Narcisistas são momento, bem-vindos. seja narcisista aqui mesmo. É você com você mesmo. Aqui é só você. É, Dane-se eu, não interessa o que, é que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, contando que você tenha prazer, contando que você tenha um autoconhecimento, que você tenha um autocontrole. Então, assim, aqui é um momento de despreocupação com o outro e preocupação com você. É você consigo mesmo. Então, eu acho que é muito interessante a gente é. deixar isso aqui bem pontuado, porque tem muitas pessoas que vêm, ah, mas e você? Tem cliente que vem, ah, mas e você? E você não sente prazer? Eu falei, gente, meu maior prazer é ver você sentindo prazer. Eu amo. Você quer ver eu pegar uma pessoa travadona, e mulheres principalmente, que nunca tiveram um orgasmo na vida, e eu ver aquela mulher de uma forma se entregando e gozando, despreocupada, eu fico me sentindo, nossa, aquilo pra mim é o maior prazer da minha vida. Gente, que maravilha, que é isso? É um sonho. Eu entro em êxtase nesse momento porque é uma coisa muito especial pra mim, porque eu penso que a confiança ela é uma coisa muito difícil de conquistar. É raro se Sim, conquistar ela assim de cara, inicialmente. E nos atendimentos eu consigo conduzir eles tão bem que a pessoa confia totalmente em mim a ponto de se entregar sem preocupação, sem julgamento, sem medo.
E eu acho que é muito interessante a gente conseguir Isso. fazer essa condução nos atendimentos, né? Bom, eu acho que a gente conseguiu, né, esclarecer algumas Acho que dúvidas, já né, abriu bastante a mente desmistificar das algumas pessoas coisas, aqui. né, então, se você se sentiu, né, acolhido para fazer uma massagem tântrica, né, a gente está aqui, né, eu estou no Espaço Tantra for Men, né, eu atendo somente o público masculino, tá? E você, Eu Ângela? estou aqui no Espaço, Ângela Massagem, e eu atendo todos os públicos, independente do sexo, da idade. Bom, sendo maior de idade, não tem uma idade limite, porque né, Sim. tem pessoas que se preocupam, mas eu sou mais velha. Não tem problema, aqui a gente trabalha o seu psicológico antes de qualquer coisa, eu vou te conhecer, vou te entender para que a gente possa começar o nosso atendimento despreocupado, com O tranquilidade. vigor, ele não tem idade. Não. Então é isso, gente. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Quem tiver mais dúvidas, segue a gente nas nossas redes sociais. A gente é encontrado no termo de busca massagem tântrica em Uberlândia. A gente tá Vai ali aparecer ali. no Google, né? E é isso. O meu Instagram é leonardomassagem.uberlândia, né? Por enquanto, né? Enfim, lá, se você jogando esse termo de busca, você acha nós dois. Sempre que tiver um Instagram ou outro diferente, né, Ângela? A gente tá lá, A gente vai tem estar o ali nosso com site. os nossos nomes. E é isso, Ângela. Muito obrigado, tá, pelo Imagina, convite. eu te agradeço por ter vindo aqui. É um prazer te receber. Obrigado. E espero que a gente possa fazer outros vídeos parecidos Sim. com esse. Então tá bom, gente. Beijo e até o próximo encontro.